noite, muito boa noite, seja aqui bem-vindos a mais uma live onde vamos continuar tirando lições valiosas da Palavra de Deus e do nosso ano bíblico. Como sempre, como todos os dias aqui, eu vou recapitular o que aprendemos ontem, o que estudamos ontem e dar continuidade no tema. Se você acompanhou ontem, se você viu depois o vídeo, você viu que foi uma super live de 53 minutos, tá? Foi comprida, foi intensa, mas foi incrível poder falar sobre Daniel capítulo 1 até o capítulo 6, que fala toda a ordem cronológica ali, e quantas lições nós não extraímos, quantas lições nós não aprendemos com esse personagem da Bíblia chamado Daniel, que teve uma vida esplêndida, maravilhosa, tá? Então que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo, e que bom que você talvez ali assistiu ontem. Se não assistiu, tá salvo ali no meu Instagram, no YouTube, eu subi nos dois ali para ficar disponível para todas as pessoas puderem ver, certo? E dando continuidade, terminamos a parte cronológica de Daniel, falamos do capítulo 1 até o capítulo 6, e agora vamos para Esdras. Esdras do capítulo 1 até o capítulo 3, é onde nós vamos falar que vem logo após ali os acontecimentos da cova dos leões. Como a gente falou, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e vários outros ali, pessoas fiéis, foram testemunhas, tanto em Babilônia quanto na Medo-Pérsia, do Deus verdadeiro e do seu poder. E como eles foram fiéis em tudo que eles fizeram, Daniel ali se destacou de todos os outros, sendo fiel a todo momento, até ao ser jogado numa cova dos leões. Mesmo assim, ele não duvidou de tudo que Deus havia feito na sua vida, de tudo que Deus fazia e qual era a fidelidade de Deus para com ele. E assim ele também permaneceu fiel nos caminhos do Senhor. E isso foi um testemunho muito importante para Ciro. Ciro, que agora, depois da queda de Babilônia, havia assumido o trono. E Ciro era um homem predestinado. Como assim você acredita na predestinação? Não. Mas havia sido feita uma profecia pelo profeta Isaías ali, acho que um século atrás, um pouco mais de um século atrás, falando sobre Ciro, sobre esse conquistador que ali teria grandes conquistas e libertaria o povo do exílio. E foi isso que aconteceu. Ciro, ao ler as palavras que o profeta Isaías havia escrito sobre ele e todas as questões, ficou maravilhado com o detalhamento que Deus trazia sobre a sua vida, sobre as suas conquistas e sobre ali a história de Israel, a história do povo de Deus. E ele se viu fazendo parte disso e não pôde ficar calado. Pelo contrário, ele ali agora faz o decreto com que o povo fosse liberado a voltar à sua terra, com que o povo fosse liberado a voltar para construir o templo sagrado, para reconstruir o templo sagrado que havia sido destruído, porque ele entende que essa era a vontade de Deus. Haviam se passado 70 anos de exílio. O povo já havia aprendido a lição. As consequências dos atos já haviam sido pagas. E agora o povo voltaria para a sua terra, voltaria para reconstruir aquele que um dia foi o seu lar. E foi isso que aconteceu ali com Ciro. Ele promulgou o decreto, várias pessoas voltam, ele até incentiva pessoas ali da Medo-Pérsia, da antiga Babilônia ali, que agora estavam sob os domínios dos Medo e Persas, a doarem ouro, prata, bens para a reconstrução do templo, para a retomada ali da cultura, da nacionalidade, da espiritualidade daquele povo. E a gente vê que o templo começa a ser reconstruído. Há ali toda uma cerimônia importantíssima, né, no início das reformas, no início da reconstrução. Mas como eu falei ontem, como a gente estudou ontem, havia muitos ali que estavam de mais idade e que viram o templo de Salomão na sua glória, sabe? Antes dele ser destruído, porque até então agora eram apenas ruínas. Mas várias pessoas que ali estavam viram o templo perfeito, erguido, sem nenhuma destruição, sem nenhum sinal de destruição. E ao comparar ali o templo sendo reformado aos poucos, num tamanho menor, numa glória menor, eles começaram a entrar em lamento. Uma cerimônia que era para ser de alegria, para ser um momento incrível, para ser um momento realmente
de reconciliação, de retomada da espiritualidade, da fé, para ser um momento único, realmente, agora dá lugar a lamento de muitos. E isso traz dúvidas, e isso traz incertezas para os construtores que ali estavam reformando o templo, para as pessoas que estavam ali à frente, e atrasa muito a reconstrução e a retomada de Jerusalém como cidade, do povo de Deus como nação. Então, as lições que nós tiramos aqui desses primeiros capítulos de Esdras, e ali um pouquinho ali esse contexto da retomada da sua terra, da retomada de Jerusalém, muitas vezes nós olhamos para trás como se o passado fosse perfeito, sem problemas, tudo era melhor no passado e que agora as coisas não são tão boas. Mas olha só como que é. Eles tinham um templo aparentemente perfeito. Eles tinham um templo ali construído em toda a sua glória, mas que nada servia para a salvação deles se as ofertas, se tudo que fosse feito não fosse feito de coração sincero, não fosse feito realmente em dedicação a Deus. Porque para eles ali, um pouco antes da tomada de Babilônia, ali toda a questão dos ritos do templo eram apenas rituais, eram apenas doutrinas, doxologias que eles seguiam e não entendiam o real significado. Então, por mais que o templo fosse belíssimo, por mais que ele em toda a sua honra e glória era um lugar assim de se admirar, de nada adiantava se o povo não utilizava ele da maneira que Deus havia falado para eles utilizarem. Então, de nada adianta a gente lembrar de coisas do passado que eram tão incríveis, que eram tão maravilhosas, se elas não traziam ali o nosso compromisso com Deus, se elas não traziam uma comunhão especial com Deus. E isso para nós devemos agradecer pelo que nós temos hoje, agradecer por onde nós estamos hoje, porque por mais que as coisas estejam difíceis, Deus hoje quer se fazer presente na nossa vida, na sua, na minha, na de cada um. Deus quer fazer morada em nós, reconstruir alianças, reconstruir relacionamentos, fazer com que nós tenhamos uma comunhão completa com Ele. Esse é o desejo de Deus. Esse era o desejo de Deus quando trouxe de volta os cativos, quando restabeleceu toda a nação de Jerusalém, toda a nação das 12 tribos ali num só povo. Esse era o desejo de Deus. E agora o desejo dele para nós hoje não é outro, senão restabelecer laços, senão restabelecer a comunhão que talvez a gente acabou perdendo no meio do caminho. Nosso papel é não se lamentar pelo que passou, mas agradecer porque ainda há tempo, ainda há esperança. E a esperança, ela é eterna e ela é uma esperança cheia de amor, porque a nossa esperança é Cristo. Então que bom, que maravilhoso é sabermos que ainda temos uma esperança, sabemos que ainda assim Deus quer fazer morada em nós, Deus quer reconstruir as pontes que há tanto foi quebrada. Então, que você possa ter isso em mente, que assim como o povo agora voltava para Jerusalém para reconstruir o templo que foi destruído, que você possa voltar no seu coração para os caminhos de Deus e reconstruir ali o local para você ter uma comunhão especial com Deus na sua vida. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Foi curtinho, afinal ontem eu já extrapolei de tudo, então hoje foi bem curtinho, bem rápido, mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido e eu vejo você amanhã para mais uma live. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.